Bem-vindo, amado irmão, ao nosso devocional no livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo. Esse texto surpreendente da Palavra de Deus, que conta aproximadamente os primeiros 30 anos da Igreja. Realmente é um livro que vai nos mostrar como o Evangelho saiu, avançou ali da Galileia, de Jerusalém, e então avançou para todo mundo conhecido daquela época e continuou avançando até os nossos dias. É um livro que nos responde perguntas que são tão importantes e que são questionamentos que hoje a igreja faz e muitas vezes não tem uma resposta muito clara, muito nítida. Por exemplo, o que é a igreja? Como ela deve viver? Por que e para que a igreja existe? Qual a missão da igreja? Como ser igreja e viver em um mundo multicultural e não perder a sua essência? Quais as lutas e oposições, perseguições que são naturais que uma igreja verdadeira vai enfrentar? Como responder a cada uma dessas questões? Quais as tentações e sutis desvios que estão no caminho de uma igreja fiel a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e ao seu chamado? Qual o evangelho que a igreja de Cristo deve pregar? Quais as pressões que essa igreja vai sofrer para deixar a pureza do evangelho? O que move essa igreja? O que a impulsiona? Como ela segue adiante? Como ela virou o mundo de cabeça para baixo? Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Como uma comunidade formada, em sua maioria, de pobres, escravos, órfãos, viúvas, transformou o mundo. Com pouco dinheiro, sem internet, um sistema elaborado de comunicação. Uma grande parte desses irmãos que formavam a igreja analfabetos, e em 30 anos eles levaram o evangelho a uma grande parte do mundo conhecido. Levaram o evangelho para a África, levaram o evangelho para a Ásia, levaram o evangelho para a Europa, espalharam o evangelho num raio de ação que hoje compreenderiam mais ou menos uns 5.000 quilômetros. Saíram de poucas dezenas de pessoas que eram pescadores, agricultores, lá no subúrbio do mundo, para adentrarem a capital do mundo, Roma. E além disso, irem à Espanha e em outros lugares da Europa. Em Atos, o Evangelho revela o seu poder e a sua grandeza. Grandeza porque ultrapassa os limites culturais. O Evangelho ultrapassa os idiomas, a cultura, os povos, os países. Ele adentra aquelas microcomunidades, aquelas pequenas comunidades distantes em todas as partes, mas também adentra a língua grega, ao Império Romano, adentra as megaculturas, mas também aquelas religiões tão fragmentadas e pequenas, de povos e povoados tão restritos, com idiomas próprios. O Evangelho adentra a todos esses locais. A grandiosidade do Evangelho se mostra em Atos,
mas também seu poder, o poder de destruir mentiras que prevaleciam sobre essas culturas, superstições que foram destruídas, foram desconstruídos, pensamentos muitas vezes milenares, cultos milenares foram destruídos por causa do Evangelho. A mentira da idolatria foi substituída pela verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do Evangelho se mostra ao transformar pessoas, ao libertar pessoas do cativeiro do diabo e do pecado, pessoas escravizadas à bebida, a orgias, a imoralidades, pessoas escravizadas a vícios de toda ordem, e sem absolutamente nenhuma ajuda externa. Essas pessoas saíram de toda essa realidade para uma vida em Cristo Jesus. A influência do Evangelho que vem em meio a todas essas culturas e destrói ali tudo aquilo que é pernicioso, é maligno, e mantém os aspectos positivos de cada cultura. O Evangelho que não traz uma uniformidade cultural, mas que traz a verdade do Evangelho em meio a essa diversidade multicultural e preserva aquilo que é positivo em cada cultura, que espalha o amor de Cristo em um mundo violento, opressor, injusto, cheio de conflitos e guerras, mudando costumes e até mexendo em leis, como, por exemplo, os pais romanos que não queriam um filho daquele sexo, esperavam uma criança de outro sexo, às vezes esperavam um menino e vem uma menina, ou esperavam uma menina e vem um menino. Esses pais tinham por direito, segundo a lei, as leis romanas, de colocar aquele bebê recém-nascido, abandoná-lo na porta da sua própria casa, para que os cães que adentravam a cidade à noite pudessem arrastar aquela criança e alimentar-se dela. Como mudar costumes tão perversos, de ordem tão maligna assim? Mudar realidades que estavam entranhadas nos costumes familiares, sociais, que pervertiam a própria sociedade. Quanta corrupção na política, na economia, nas famílias, na sociedade. E o Evangelho entrou para mudar tudo isso. Sem espada, sem dinheiro, sem inserções políticas, sem criar nenhuma lei no Senado romano, mudou pelo poder de Deus a vida dessas sociedades, dessas culturas. Eu te convido, meu amado irmão, a que você adentre comigo o livro de Atos dos Apóstolos, mas faça isso em oração. Faça isso com seu coração contrito e quebrantado diante de Deus. Faça isso comprometido com as Escrituras. Faça isso, meu amado irmão, em profundo e intenso arrependimento diante de Deus. Faça isso colocando sua alma, sua vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Dizendo: Senhor, eu quero viver os princípios, os preceitos que esse livro de Atos dos Apóstolos me apresenta.
Leia o livro de Atos dos Apóstolos devagar, meu irmão, devagar. Detenha-se diante de cada texto. Não tenha pressa, não tenha pressa. Medite naquele texto. Vá naquele texto devagar. Faça as seguintes perguntas a cada parágrafo. O que é a igreja? Como esse texto revela o que é a igreja? Como ela deve viver? Como ela imita Cristo nesse texto? Por que e para que a igreja existe? Qual é a missão da igreja revelada nesse texto? Quais as respostas que esta igreja dá às situações que se apresentam aí? Passamos algo parecido com o que a igreja nesse texto está passando? Quais os princípios que nós devemos imitar da igreja de Atos dos Apóstolos? Ore e peça ao Espírito de Deus que avive seu coração, que avive a sua vida, que avive a sua vida de oração, que te faça poderoso na oração, que te faça poderoso na obediência, na meditação das Escrituras Sagradas. Peça ao Espírito Santo que te faça poderoso na missão, na pregação do Evangelho, que mude a sua vida, que avive a sua vida espiritual. Coloque-se nas mãos do Espírito de Deus e peça que Ele te use. Clame a Deus por um avivamento na sua vida. Clame a Deus por um avivamento na nossa igreja. Clame a Deus e interceda por um avivamento na sua família, mas também nessa comunidade onde estamos vivendo, a segunda cidade mais violenta do DF. Clame a Deus por um avivamento no nosso país. O nosso país convulsiona em violência, em corrupção, em imoralidade, em injustiça. Nós vivemos crises políticas, econômicas, familiares, sociais. Vivemos epidemias que tomam as famílias e a nossa sociedade. Vivemos num país onde a igreja não tem muita identidade, onde 80% da igreja brasileira fala mais de dinheiro do que de Cristo e da sua cruz. Uma igreja marcada por escândalos, uma igreja onde 80% dos cristãos abrem a Bíblia apenas uma vez por semana. Uma igreja onde mais da metade daqueles que se dizem pastores e estão à frente de igrejas, mais da metade nunca leu a Bíblia completa uma única vez. E eu quero te afirmar, meu amado irmão, se alguém leu a Bíblia 5 vezes completas, ainda está cego teologicamente falando. Ore, clame, interceda por esta igreja que precisa de fato de um verdadeiro avivamento. Mas também ore e interceda pela salvação de pessoas. Precisamos de ver esta nação, esta cidade salva em Cristo Jesus, para que Deus acrescente dia a dia os que vão sendo salvos. Ore para que vivamos um estilo de vida cristão saudável, bíblico, segundo a vontade de Deus. Ore por missões, ore por missionários, ore pelo campo missionário, ore por missões. Atos dos Apóstolos nos revela uma igreja missional, uma igreja intencional na missão, que prega o Evangelho, que sustenta missionários, que avança, abrindo igreja por todas as partes. Ore por isso. Ore pela igreja em Moçambique, ore pela igreja em Guiné-Bissau, ore pelo projeto que temos.
ore e se coloque à disposição. Comprometa-se em investir financeiramente em missões, com o dólar missionário, R$7 cada dólar missionário. Comprometa-se em dar $1 missionário por mês, pelo menos $1 missionário por mês. Mas interceda por esses missionários e a obra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos tem seu resumo em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Que esse livro marque, mude, transforme, avive a sua vida, meu amado irmão, para a glória de Deus, para o bem da nossa comunidade e para que Cristo, em tudo e por todos os modos, seja engrandecido através das nossas vidas, para a glória de Deus. Deus te abençoe e bem-vindo a essa jornada maravilhosa do livro de Atos dos Apóstolos. Deus te abençoe, querido irmão. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja cheio do Espírito Santo.